Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais Escrituras de Café. A gente vai falar sobre um tema polêmico e bem recente na semana, Carnaval. O que a Bíblia diz sobre essa festa? Como nós cristãos a gente deve enxergá-lo, o que as próprias pessoas envolvidas no Carnaval falam sobre ela. Então vamos mergulhar nesse assunto com base nas Escrituras e também ouvindo o que está sendo dito aí nos bastidores das festas que tem anualmente aqui no Brasil. Então, gostaria de começar com um texto bíblico, né? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Salmos 14, 1 a 2. O Salmo 14, ele nos mostra que a rebeldia contra Deus nos afasta dele, nos leva a cometer atos detestáveis. Uma das maiores expressões dessa rebeldia hoje é o carnaval. Você já se perguntou qual a origem dessa festa? Então vamos entender um pouco sobre. Existem vários contextos, né, sobre o início do carnaval e tem algumas mitologias envolvidas nisso. O carnaval tem raízes em festivais pagãos, como os Saturnais romanos, dedicados ao deus Saturno, e as bacanais, em homenagem ao deus Baco, do vinho, das orgias. Desde os tempos antigos, os povos reservaram um período do ano para uma espécie de descontrole social, onde tudo era permitido. Essa ideia atravessou os séculos e se transformou na festa que conhecemos hoje. Então, é mundialmente conhecido o carnaval, não só no Brasil. Mas será que essa é apenas uma celebração cultural ou algo espiritual que vem acontecendo aí e a gente acaba não enxergando, deixando passar? Recentemente, o carnavalesco Milton Cunha, que tem décadas de experiência no mundo do samba, fez uma declaração bombástica, podemos dizer. Num videocast do Jornal Globo, ele afirmou que a escola de samba é macumba. Isso mesmo. Segundo ele, as escolas de samba são herdeiras diretas dos batuques, dos terreiros de Umbanda e Candomblé. Ele disse que a macumba é um termo usado pela negritude como um sinônimo do batuque. Ele é sistematizado, é o Candomblé e a Umbanda. A escola de samba é filha tributária do batuque. Então, a escola de samba é macumba. E acabou. Goste ou não, meu amor. Palavras dele. E ele continua explicando que no início dos desfiles acontece uma verdadeira cerimônia. Segundo ele, os mais velhos dizem pra gente que ali começa o ponto. Ali começa a cantar os mortos. Ou seja, né, há uma invocação espiritual acontecendo na avenida. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são as palavras de pessoas que estão envolvidas na festa. Você pode procurar isso no Jornal Globo como fonte para verificar mais a fundo. Sim, John MacArthur, ele alerta que o mundo jaz no maligno, como a gente vê na Bíblia. Que há forças espirituais operando por trás das práticas culturais que parecem inofensivas. Ele diz que o problema do mundo não é a falta de cultura ou educação, mas a cegueira espiritual que leva o homem a chamar o mal de bem e o bem de mal. A.C. Sproul também enfatiza que a santificação envolve a separação do crente daquilo que é desonra a Deus. Se o próprio carnaval é definido por seus organizadores como uma manifestação espiritual pagã, que lugar um cristão pode ter nele? A Bíblia ela nos chama para algo diferente. Em Romanos 13, Paulo escreve: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Ou seja, Deus nos chama para nos afastarmos dessas práticas e nos revestirmos de Cristo. Diante dessas revelações, anualmente as igrejas fazem retiros, fazem chamadas para oração, para que as pessoas se convertam, né, nesse período. E isso é bem interessante, porque é o nosso papel como cristão, nosso papel como igreja, é buscar nos separar desse tipo de festa, desse tipo de cultura. Paulo, ele nos lembra
2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então essas coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nosso chamado é para algo maior, para uma alegria que não dura só 4 dias, mas que é eterna em Cristo Jesus. Então, a gente possa escolher uma santidade, uma vida verdadeira, alegria no Senhor. Não se deixe enganar por determinadas perguntas. Você vai se deparar quando você rebater a festa do carnaval com perguntas tendenciosas, podemos dizer, pessoas usadas por Satanás naquele momento, questionando: você é crente, você não aproveita o carnaval, então não folgue, continue trabalhando. Isso é muito comum nos trabalhos. Você é crente, então você não deveria aproveitar o carnaval. Vai fazer o quê? Né? A festa do carnaval, a feriada do carnaval, vai ficar descansando? Vai procurar alguma coisa que fazer. Então isso vem outros questionamentos, que não me passa aqui a memória, mas esse que eu mencionei assim foi um dos que eu já recebi em algum tempo da minha vida. E a gente tem que ter essa base. A gente precisa ter esse entendimento de que somos cristãos, de que essa festa não condiz com aquilo que a gente acredita, que a gente tem que viver na contramão desse mundo, que essas festas elas não trazem nada de honroso. O próprio humorista Danilo Gentili, ele faz uma menção ao carnaval. Anualmente, quando tem essas festas, o governo ele faz campanhas. Usem camisinha, não levem bolsas, procurem roupas mais adequadas. Então, assim, diante disso, ele faz uma brincadeira bem pesada em cima desse tipo de orientação do governo. Então, assim, eu vou para uma festa na qual eu não posso andar com a roupa que eu quero, porque eu posso ser assediado, estuprado. Eu não posso levar minha bolsa porque eu posso ser roubado. Eu não posso me sentar na rua porque as pessoas vão fazer xixi em mim e por aí vai. Então, assim, você pode pesquisar também na internet, tem essas fases do Danilo Gentili. Então, assim, eu mesmo vou fazer parte disso. E a gente sabe, Danilo Gentili ele não é declaradamente um cristão, né? Ele não é um servo fiel de Cristo. E se ele, humorista, mundano, tem esse pensamento sobre o carnaval, porque você, cristão, não tem que ter um pensamento diferente. A gente tem que sim viver na contramão desse mundo. Recentemente, podemos dizer, nos últimos anos, as igrejas elas vêm fazendo questão, algumas igrejas mais focadas em aumentar o seu número de membros, tentar se enquadrar um pouco mais na da vivência do dia a dia da humanidade, como o mundo gosta de viver. E a gente vê algumas igrejas evangélicas, eu não posso dizer cristã, que buscam fazer festinhas de carnaval, buscam fazer festinhas à fantasia nessa época do ano, porque assim eles acreditam que vão trazer pessoas que estão em busca disso. E assim, como a gente viu aqui hoje nos textos bíblicos, isso é completamente errado. Isso é completamente contrário ao que as escrituras ensinam. Vamos buscar realmente rebater. É através da consciência do pecado que a gente é convertido. Não é através da concupiscência com ele. Não é através da amizade com o pecado. Não é através da amizade com essas práticas que a gente vai conseguir fazer com que pecadores compreendam seu mau caminho, compreendam a forma ruim que eles estão vivendo, as suas atitudes erradas. Então, sim, é através da orientação correta, do ensinamento correto, da palavra correta de Deus, mostrando que aquilo é pecado, rebatendo aquelas atitudes, que a gente vai fazer com que as pessoas se conscientizem. Assim, vale uma ressalva. Aqui eu não digo para que a gente vá brigar com pessoas que são
estão praticando e gostam de curtir o carnaval. Não. A nossa principal ideia que a gente tem que ter é orientação. Então, a gente tem que deixar determinado. Eu não aproveito festas de carnaval, não vou para festa de carnaval porque eu sou cristão e no que eu acredito, isso determina que é errado. Você sabia que essa prática é errada? Então, assim, você vai orientar. Você não precisa discutir de forma agressiva para que a pessoa entenda na marra aquilo que você entende. Mas você tem que dar essa orientação, você tem que fazer o seu papel, que é viver na contramão disso. Então, assim, se a sua igreja faz esse tipo de prática, me oriente, converse com o seu líder, converse com os líderes da igreja, tente questioná-los sobre esse tipo de abordagem, trazendo base bíblica, apresentando que essa não é a maneira correta, que existem outras maneiras para fazer esse tipo de abordagem. Mais uma das coisas que eu ressalto é: vamos orar para o nosso país, que anualmente se entrega a essa festa, a esse modelo, e foi inserido aqui através da Igreja Católica. Assim, existe uma observação quanto a isso, como eu fiz a linkagem lá do paganismo quanto à cultura do carnaval. O próprio termo carnaval, né, fala da carne, né, a palavra deriva do carnal. Então, a Igreja Católica ela inseriu isso na sua reinado ali, que era uma festa carnal para que as pessoas tivessem toda a liberdade do mundo antes da quaresma, culturalmente usada pela Igreja Católica. Então, as pessoas tinham carnaval, após esses 4 dias de carnaval, de libertinagem, eles poderiam utilizar esses 4 dias para aproveitar toda a sua maneira de pecado e assim pecar durante todo esse tempo e durante 40 dias tentar ser o mais santo possível. E a gente sabe que isso é impossível. Então, assim, a gente tem que buscar constantemente estar em comunhão com o Senhor, estar constantemente em santidade, buscar fazer o correto diariamente, embora a gente saiba que isso é muito difícil. Então, quando você busca ter uma vida cristã, uma vida mais santificada, e você tira 2, 3 dias para essa libertinagem, a tendência é que você não consiga sair desse poço sem fundo, tá? Então é por isso que é importante a gente entender. Mais uma vez, a gente está na contramão de práticas anticristãs. E isso que é importante. A gente não pode permitir que nossas igrejas tenham tais práticas. E como o seu papel como cristão é orar por nossa nação, orar pelos seus familiares que gostam desse tipo e participam desse tipo de festa, para que a gente consiga ao máximo convertê-los através da oração, pedindo ao Senhor para nos ajudar, dando entendimento, dando consciência, e assim a gente tenta fazer o nosso melhor e o máximo para alcançar o máximo de vidas possíveis, que esse é um dos nossos principais deveres. Então, eu encerro por aqui. Essa é uma gravação breve para falar um pouco sobre esse tema. A gente está nessa semana, então eu espero que agregue algum valor para que você consiga conversar com seus familiares, amigos, colegas de trabalho a respeito desse tema e tentar, assim, ensiná-los, orientá-los a não buscar esse tipo de prática. Se você discorda de algum dos pontos que foi mencionado, fique à vontade para fazer um comentário aqui no YouTube. Então, peço que você acompanhe a gente. Ative o sininho aí para não perder nenhum dos vídeos. E semanalmente a gente vai estar por aqui. Então, até mais, hein? Tchau, tchau.